Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos da nona classe. Vamos fazer mais uma aula de física em casa, por isso estou a preparar este vídeo para vocês verem. E hoje vamos falar de pressão. Vamos ver o que é pressão. Este conceito é muito importante para as matérias que vêm a seguir. E vamos ver o que é pressão com alguns exemplos. O primeiro exemplo é muito simples e toda a gente conhece. Toda a gente sabe, não é preciso muita explicação. Eu tenho um prego, vocês podem ver o prego aqui. O prego tem a ponta e tem a cabeça. É claro que a ponta do prego é mais fina do que a cabeça. A ponta do prego tem uma superfície, tem uma área muito mais pequena do que a cabeça. Por isso, se eu pegar no meu prego e quiser espetar o prego num pedaço de madeira, eu tenho que virar a ponta do prego, que tem menor superfície, para a madeira. E vou martelar e a ponta vai entrar na madeira, certo? Se eu fizer isto, se eu inverter o prego e agora puser o prego de ponta cabeça, isto é, se a cabeça do prego for encostada na madeira e eu martelar aqui, eu não vou conseguir que o prego entre na madeira. Isto acontece porque a distribuição da força da martelada é diferente nos dois casos. A ponta, como tem menor superfície, a força é toda distribuída para este ponto aqui, onde o prego entrou. Mas a cabeça, que tem maior superfície, vai distribuir a força por uma superfície maior. Ok? Este conceito de distribuição da força pela superfície de contacto chama-se pressão. Vamos desenhar aqui um prego. O prego é mais ou menos uma coisinha assim. E tem a cabeça aqui. Se eu espetar o prego assim num pedaço de madeira, o prego entra. Mas se eu fizer assim, aqui o prego já não entra, porque a superfície, a área de apoio da cabeça, do prego é maior do que a área da ponta. Já? Então, tudo tem a ver com a área de apoio. Vamos ver um outro exemplo. O professor João Paulo tem mais ou menos 100 quilos. Ok? Mas tem um sapato
de sola rasa. O professor João Paulo tem 100 quilos. Ui! E tem um sapato de sola rasa. A sola do sapato do professor João Paulo é mais ou menos assim. 10 centímetros por 20 centímetros. A sola do sapato é mais ou menos assim. 10 centímetros por 20 centímetros. Então quer dizer que a sola do sapato tem mais ou menos 200 centímetros quadrados de área. Área de um retângulo, comprimento vezes largura. Se eu te pisar com este sapato, se eu pisar o teu pé com este sapato, vai doer, é claro. Mas agora vamos supor que, em vez de ser eu a pisar-te, seja uma senhora que tem um sapato de salto alto e fino. A área do salto é 1 centímetro quadrado. Vamos supor que a senhora só pesa 50 quilos. A senhora pesa metade do que pesa o professor João Paulo. Então, se eu distribuir a massa pela superfície, ou melhor, se eu distribuir o peso pela superfície, pela área de apoio, no caso da senhora, eu vou ter 50 quilos, que são mais ou menos 500 newton, a dividir por 1 centímetro quadrado, que é a área onde o sapato vai pisar no teu pé. Isto vai dar 500 newton por centímetro quadrado. Se for o professor João Paulo a pisar no teu pé, repara que a superfície que é pisada é maior. Então, se eu distribuir o peso do professor JP pela área do seu sapato, eu vou ter 100 quilos, que são mais ou menos 1000 newtons, a dividir por 200 centímetros quadrados, que é a área da base do sapato do professor João Paulo. Eu vou ter só 5 newton por centímetro quadrado. O que estes dois resultados significam? Significam que, no caso da senhora, cada centímetro quadrado do teu pé, cada pedacinho do teu pé, vai sofrer uma força de 500 newtons, cerca de 50 quilogramas. Se for o professor João Paulo a pisar-te, cada centímetro quadrado do teu pé só vai sofrer uma força de 5 newtons. Meio quilo, mais ou menos. Então, apesar do professor João Paulo ser muito mais pesado do que a senhora, é preferível ser pisado pelo professor João Paulo. A dor vai ser menor aqui. Nós dizemos que a pressão é menor. O que é pressão? Pressão é a força exercida
por unidade de área. Força exercida sobre a área de apoio. Então, a pressão será força sobre a área. A força é medida em Newton no sistema internacional. A área é medida em metro quadrado. Então, a pressão será medida... A força é medida em Newton no sistema internacional e a área é metro quadrado. Então a pressão será medida em Newton por metro quadrado no sistema internacional. Esta unidade Newton por metro quadrado recebe o nome de Pascal. Pascal, que é a unidade de pressão no sistema internacional. Se a força for medida em Newton e a área em centímetros quadrados, então a pressão será Newton a dividir por centímetro quadrado. Se a força for em Newton e a área em milímetros quadrados, a pressão será medida em Newton por milímetro quadrado. Vamos ver só alguns exemplos. Então, vamos ver este exemplo. Vamos supor que eu tenho o meu prego, certo? E com este prego, este prego tem a cabeça, tem uma área de 8 milímetros quadrados, mas a ponta tem uma área de 1 milímetro quadrado só. E eu vou martelar. E a força da martelada, vamos supor que seja de 40 newtons. Portanto, nos dois casos, a força da martelada seja 40 newtons. Em que caso é que a pressão é maior? A pressão é maior quando a superfície de apoio é menor. Neste caso, por exemplo, pressão, força sobre a superfície. Ou seja, força é 40 newtons, superfície de apoio 1 milímetro quadrado. Então a pressão será 40 newton por milímetro quadrado. No caso B, pressão, força sobre superfície. Pressão, força 40 newtons, superfície é a superfície da cabeça do prego, que são 8 milímetros quadrados. Então a pressão será 5 newton por milímetro quadrado. Certo? Vamos supor, vamos ver aqui um outro exemplo. Eu digo que a pressão exercida sobre uma superfície é de 20 newton por centímetro quadrado. E que essa superfície tem uma área de 8 centímetros quadrados. Aqui posso representar força sobre superfície, ou é a mesma coisa, força sobre a área. É igual a... Eu agora quero saber que força eu apliquei. Agora já não quero a pressão. Neste caso eu dei a força e dei a área. Pedi a pressão.
Agora eu dou a pressão e dou a área, quero a força. Pressão, força sobre a área. Então a força será pressão vezes a área. Força será pressão 20 Newton por centímetro quadrado vezes 8 centímetros quadrados. 160. Força não é pressão. Força igual a 160 Newton. Por que Newton só? Porque centímetro quadrado, vamos simplificar com centímetro quadrado. Vamos ver um último exemplo para vocês poderem resolver a vossa ficha. Eu dei a pressão 50 Newton por metro quadrado e dou a força. Força por exemplo 800 Newton. Agora eu quero saber a área. Então eu faço pressão, força a dividir pela área ou pela superfície. A área será força a dividir pela pressão. Então a área será força 800 Newton a dividir pela pressão 50. 800 a dividir por 50, 16 metros quadrados. Certo? Quer dizer que é preciso não esquecer: quanto maior for a superfície de apoio, menor é a pressão. Quanto menor for a superfície ou a área de apoio, maior é a pressão. Vamos escrever aqui no quadro. Isto quer dizer o quê? Que a pressão é diretamente proporcional à força. Se aumenta a força, aumenta a pressão. E a pressão é inversamente proporcional à área de apoio. Se aumenta a área, diminui a pressão. Ok, meninos? Agora vocês vão pegar na vossa ficha, vão ler a ficha, vendo este vídeo, para resolverem os exercícios.